Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana e estamos aqui para um joguinho de Minecraft que eu vou fazer com vocês. Como vocês já devem ter visto no chat, nós estamos no servidor NPVP. Se vocês querem que eu deixe na descrição o vídeo onde eu fui ver o NPVP, é só deixar. Ou se vocês querem que eu ensine no canal, basta vocês pedirem, claro. E hoje o minigame vai ser... como é que é? Hoje o minigame vai ser Skywars. Eu tenho jogado bué Skywars e tipo, tem sido uma das coisas que eu tenho mais jogado e o servidor tem estado mais cheio. E se vocês virem barulho são os fogos de artifício que estão a dar. Mas vamos, estamos aqui no lobby. Opa, só espero nos conectar. Já! Foi rápido! É capaz de dar uns lagzinhos para vocês aí, mas é normal. É porque eu não estou habituada a gravar para vocês. O servidor também não está habituado a lagar. Boa! Finalmente tenho arco! Em todos os servidores nunca tive um arco. É verdade, eu nunca tive um arco. Vamos por aqui. O arco não vai ser no primeiro, vai ser no segundo. As flechas vão para cá, os bifinhos vão para cá. O colete isto vai para o meu inventário. Claro, pessoal, que eu ainda sei o que é bom, né? Mas o que é que se há de fazer, não? Temos que aguentar com as coisas. Na questão de picareta de ferro, de coisa que vocês viram que eu fiz agora, eu sempre acho que picareta de ferro... Oh, eu não disse. Ia vir qualquer coisa melhor. Porque os servidores têm estado muito cheios e muito coisas. Até há uma grande probabilidade de aparecer espada de Dima. Uma coisinha. Mas eu acho que isto vai estar muito lagado para mim, acho que não vou conseguir jogar. Mas espera, isto está um bocadinho lagadinho. Vamos fazer aqui uma coisa. Ai, já não me lembro como é que se fazia. Eu sempre calho nesta ilha, nesta aqui do lado. Ó, vem. Famoso lagzinho, que eu não consigo usar. 7 players. Desculpem dar a cantar, estou muito viciada no... Oh, caraças. Só isto assim é sempre um bocadinho bugado e às vezes é coisa aqui, mas eu sou muito bom no Skywars, pessoal. Ah, pessoal, não está a dar. Ai, caras! Ui! Não estão a usar com a minha cara. Ok, vamos ver os outros participantes enquanto não dá... Faltam 7 minutos, vamos ver os outros participantes. Este participante ainda não saiu daqui. Não estou muito lagada. Tanto que dá para fazer... Bem... estar muito lagada. Vamos sair aqui do lobby. Opa! Amiga, sua louca. Se vocês quiserem sair do lobby, eu não sei se dá em todos, mas dá sempre neste. Eu não sei se eu escrevi bem em lobby, exatamente. Hello me, young boy, like a kisses. Estamos a ir bem hoje. Não estou a parar o vídeo por nada. Mano. Continua a gozar com a minha cara. Que eu parto tudo. Sou uma beca, pessoal. É mesmo do coisa, tá? Porque está cá muita gente agora, hoje. Já devem ter visto que horas são. São 8 e 6. E tu gravaste. Vou continuar no Implex. Qualquer coisa eu vou para... Mas este ainda está a dar muito mal. Agora tipo aquela parte que aparece uma cadinha coisa no vídeo. Uma cadinha a sorrir. Ok, já está menos bugado.
Está cá menos gente no lobby. Gente, vamos coisar um bocadinho de gente. Olá pessoal, este pessoal está a dizer que é meu fã. Olá pessoal, gente. Quando eu estava a entrar, quando eu estava cá a jogar, tipo, eu não sabia, mas metade de vocês estava cá. É tipo aquela... Sabem quando acontece aos youtubers que vocês ficam no mesmo lobby que eles? Então aconteceu ficar com vocês. Eu aqui não sou... O meu nick é Nocas_ADR, com letras grandes, mas eu aqui fico cadence. Ok, vai começar. Corra... Ai, eu odeio isto. Começou. A pior coisa que me acontece quando eu estou a gravar é... Eu caio logo à primeira. Ai, não! Está muito lagado isto, não, sério. No me, young boy like a kiss. Pois antes não caiam. Make sure to. Não percebo nada. Eu sei inglês, mas, né? Tentem se esquivar sempre dos vossos adversários, pessoal. Nunca tentem matar alguém, estão a ver? Porque vai-vos acontecer mal. E tipo... Ai, é o que está a acontecer agora. Ai, agora a grande cagada, mano. Estou mesmo muito lagada. Vamos ver aqui o pessoal. Está tudo na última já. Que susto. Só estão vocês. Minha morena, você é minha perfeita. Linda natureza. Você é minha perfeita. Minha riqueza. A beleza de natureza. Você não sai da minha cabeça. Faltam 2 minutos. Se eles em 2 minutos não saírem, os blocos ficam muito devagarinho. Ganhou. Menina, já podes morrer. Não, não podes, não podes. Opa. Tem alguém lá em cima. Oh, graças. Oh, menina, por que é que tu caíste? Ok, pessoal, vamos para outra partida. 3, 2, 1, vamos. Esta vai ser a segunda e última partida, né? Porque eu não posso estar sempre a fazer muitas partidas, porque já vamos em 9 minutos de vídeo. Não sei se vocês estão aí a ver, claro. Vocês estão a ver, são pessoas muito afagadas. Não, estou a dizer. Não tenho nome para vocês. Vocês são uma maravilha de pessoas por estarem ainda a assistir os meus vídeos. E por não serem aquelas pessoas parvas que, né? Assistem os vídeos só para criticar. Não estou a criticar ninguém. Estou já a dizer. Mas fica. 3, 2, 1 segundos e let's go. É normal a pessoa ficar... É normal a pessoa ficar com esta coisa, tá? Quer dizer que está a começar. E eu fui burra e caí aqui.
Eu odeio este mapa. Eu odeio mapas furados. Para tentar ano. É a pior coisa que me podem dar. Oh, caraças! Oh, caraças! Sai da minha frente! Você não sai da minha cabeça. Você não sai da minha cabeça. Mano, parecia minguado. Há muita gente a morrer. O único bug deste mapa é que tipo um bloco vocês não morrem. Terão. Vocês não morrem se for só com um bloco, mas tipo com os outros todos vocês morrem. Mas estou com as músicas do MC Pedrinho todas na cabeça. Sim, português que vê brasileiro. Isto é uma coisa muito normal, tá? E eu vou morrer. Não morri. Não morri. Não sei se consigo aguentar esta. No outro dia ganhei uma partida de Skywars. Foi a melhor coisa que me aconteceu no dia. Não, quer dizer, foi hoje. Olá, amiguinho, não mates. Eu morri. Maior besta do mundo. Mas pessoal, isto vai ficando por aqui. Só um bocadinho, mas não sei o que é, só um bocadinho. Que eu tenho que diferenciar. Só uma beca, pode ser. Oh, caraças, eu não quero entrar. Só um bocadinho, só. Mano, nossa senhora. Eu escolho que eu tenho que ir para o lobby. Escolho que eu tenho que ir para o lobby. A pessoa não quer saber de qualquer maneira. Viemos para o lobby. Só um bocadinho, pessoal, que eu queria encontrar aqui uma coisa que eu acho que nesta nova versão não tenho. Comanda. Oh, caraças, finalmente encontrei. Pessoal, queria mudar a câmera para vocês verem a minha skin. Onde é que era? Comando, né? Mas quero. Olha, pessoal, eu acho que não dá. Vamos acabar aqui o vídeo assim, que é o pé do Frosty. Sei que o nome dele é Frosty. É Frosty igualmente. Olá, senhor Frosty, vamos acabar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Deixem o vosso like a partir de agora. Os likes que vocês quiserem para eu trazer novos vídeos de TNT Run. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o vosso like, compartilhem com os vossos amigos.
E se vocês querem que eu faça mais alguns desafios ou mais algumas coisas de Skywars ou algo assim do género, por favor deixem aí na descrição e eu vou deixar na descrição, nos comentários, e façam tudo o que é para fazer, que vocês sabem totalmente o que é para fazer, porque vocês são os melhores. E vão aos meus outros vídeos e deixem o vosso like. Vejam tudo agora a partir de agora, se vocês querem que eu comece novas séries. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e